Olá, curiosos e curiosas. Meu nome é Ju Martins e resolvi contar histórias aqui para vocês. Criei esse canal com uma ideia de contar relatos da internet, histórias reais ou não. Então eu não vou ficar enrolando muito aqui. Bora pro vídeo de hoje. Ana sempre achou que conhecia a própria família, que vivia numa família unida de cidade pequena. Só que teve um dia que ela estava arrumando as coisas da avó dela, que tinha falecido recentemente, e dentro do fundo do armário da avó havia uma caixa bem escondida, sabe, no meio de algumas roupas. E dentro dessa caixa, bem no fundo, parecendo que era algo que nem podia ser encontrado, né? Bem no fundo dessa caixa tinha uma foto. E foi a partir dessa foto que o mundo de Ana começou a desabar. Ela cresceu acreditando que vivia em uma família de cidade pequena, uma família reservada, né, onde todo mundo conhecia todo mundo, eram pessoas maravilhosas. À medida que ela foi crescendo, chegou na maioridade, tinha um silêncio absurdo, que ninguém conversava sobre o passado ali. Ninguém falava nada, nem mesmo sua mãe contava como foi a experiência de ter ela, como foi ser mãe. Isso são coisas normais de se conversar entre uma família. E na família dela não tinha isso. Não se conversava sobre o passado. Passado alguns dias, Ana guardou aquela foto, não perguntou nada para ninguém, simplesmente guardou. Depois de um tempo, ela estava no quarto, achou a foto novamente e aí ela resolveu perguntar para a mãe, questionar a mãe sobre a foto. Uma dúvida estava crescendo dentro dela e ela resolveu ir perguntar. Só que confrontando a mãe dela, não deu muito em nada. A mãe dela só falou que era uma amiga, amiga antiga da família, que eles não se falavam mais e ficou por isso mesmo, não saiu nada da boca da mãe de Ana. O que tinha na foto? Era Ana no colo de uma mulher que ela não tinha contato, que ela não conhecia. Até então ninguém nunca tinha falado sobre essa mulher para ela. E era no ambiente familiar de Ana. A mulher parecia ser muito próxima da família. Ela estava com a Ana no colo. Aí toda vez que a Ana perguntava à mãe sobre a amiga, né, onde estava essa amiga, se a amiga era legal, se era amiga da mãe dela de muitos anos, se a mãe dela ainda tinha contato, né, o porquê a avó guardava a foto da amiga. Aí a mãe respondia que era porque a Ana estava no colo da amiga, por isso que a avó guardou de lembrança. Só que Ana ficou com essa dúvida, tinha um instinto de que tinha algo mais ali, e ela resolveu perguntar para outros familiares. Nessa busca na família, ninguém falava nada, ninguém soltava nada, todo mundo só confirmava a mesma história, ou falava, era uma conhecida da sua avó, era uma conhecida da sua mãe, e não dava em nada a história. Foi passando os meses, meses, meses. Só que Ana, ela tinha essa sensação de que era um assunto proibido, que ninguém podia falar mais sobre aquela mulher, né? Isso ia crescendo dentro da Ana e ela sentia que a família estava mentindo para ela, que tinha alguma coisa ali, que eram comportamentos estranhos. Então a Ana resolveu visitar a tia-avó dela, nessa busca por familiares que falassem alguma coisa, né? Era cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, então tinha parentes próximos, primos, primos da avó dela, da mãe dela. Ela resolveu ir na tia-avó, que era irmã da avó falecida. Ela estava um pouco idosa, aí tinha alguns relapsos também de memórias, essas coisas assim. E ela gostava muito de sentar para bater papo e conversar sobre o passado. A Ana levou a foto e aproveitou a situação da tia-avó já idosa. Papo do passado vem, papo ali, papo vai. A Ana conversando com a tia, sentada, preparou um café pra tia. Parecia um dia comum de visita, né? A tia-avó já idosa. Mas a Ana aproveitou aquela situação e mostrou a foto para a tia. Nisso, a Ana pensou, ela não vai ficar fingindo, vai ficar escondendo as coisas, ela já tá idosa, às vezes ela vai lembrar da foto, vai gostar de contar alguma história, algum caso sobre aquela mulher. E escuta da tia-avó que aquela mulher também era filha da sua avó falecida. E o nome dela era Juliana.
Foi através da revelação da tia-avó que a Ana ficou com mais pulga atrás da orelha. A Ana continuou fazendo perguntas para a tia, mostrando a foto e perguntando se ela sentia saudade da sobrinha, se ela sabia o porquê que a irmã dela, sua avó, não falava sobre a própria filha. Foi aí que a tia-avó falou que o avô de Ana, o marido da avó dela, era muito rígido e expulsou a filha mais velha de casa, há uns 19 anos atrás por aí. Nisso, Ana ficou ainda mais desconfiada, horrorizada com toda aquela história sobre o passado da sua família, sobre sua própria história também, porque envolve ela, que ninguém contava, ninguém conversava sobre. Então ela perguntou por quê? Por que meu avô fez isso? A tia dela começou a falar que ela tinha engravidado fora do relacionamento arranjado que o avô tinha organizado para ela, porque antigamente esse tipo de coisa era normal. Então o avô queria que ela se casasse com um rapaz, né, bem de vida, bem visto na cidade e tudo mais. E a tia Diana estava apaixonada por outro, que não tinha os mesmos recursos financeiros, não era de tão boa família. E ela acabou engravidando. A partir daí, após a criança nascer, ficar tudo escondido da cidade, ninguém sabia, né? Após a criança nascer, o avô expulsou ela. O avô acabou expulsando a própria filha de casa, que tinha acabado de ter um filho, né? Um filho ou uma filha. Ana foi estranhando toda aquela história, foi associando uma coisa com a outra. Ela bem pequenininha no colo dessa tia dela. Então ali a tia já tinha tido o bebê, obviamente, né? Por causa da idade da Ana também, a Ana foi associando uma história na outra. Ela despediu da tia, foi embora para casa com aquela história bombástica toda na cabeça, tentando absorver toda aquela história de por que o avô foi tão rígido, tão ruim, de expulsar a própria filha de casa, que tinha acabado de ter um bebê, só porque ela não quis se casar, ela quis ficar com o amor da vida dela. Então ela ficou pensando, nossa, será que eu tenho um primo que eu não conheço? Eles estão por aí? Será que eu devo procurar por eles para conversar? Mas não, ela resolveu ir para casa, descansou, passou alguns dias, ela guardando aquela foto, olhando aquela foto, olhando a expressão da moça na foto, o convívio dela com a família. Ela resolveu confrontar a mãe de novo. Ela falou: quem vai saber me contar mais sobre a própria irmã é a minha mãe. A mãe relutou um pouco em contar tudo para Ana. Mas a Ana insistiu, insistiu muito, porque ela sabia que a história era cabeluda e tinha mais coisa ali. Então a mãe, chocada que a Ana tinha descoberto tudo, que a tia tinha contado tudo pra Ana, ela resolveu falar: sim, ela é minha irmã. O meu pai era muito rígido com a gente. A mãe começou a segurar as lágrimas, a querer chorar, falando que também sente saudade da irmã, que o pai, desde quando elas eram menores, o pai sempre foi muito rígido com as meninas, mulheres da família. Então, o pai quis preservar a imagem da família e acabou, assim, expulsando ela de casa há anos atrás e ninguém mais sabia dela. E ninguém mais procurou ela. Então, a Ana ficou chocada como que a irmã da própria mãe dela foi expulsa de casa anos atrás e a mãe dela nunca quis mais saber dessa pessoa, né? Isso pra Ana foi um choque, de porque toda a família excluiu ela, assim, da família, simplesmente porque o avô não deixava. E é aí que Ana não se contentou com essa história, simplesmente, e pressionou ainda mais a sua mãe. A mãe chorou, chorou muito, e Ana falou: mas não é só isso, né? Me conta tudo, porque vocês mentiram até agora. Vocês esconderam isso de todo mundo até agora. Então pode concluir a história, por favor. O que é que aconteceu com a minha tia? Aí a mãe de Ana falou: tá bom, tá na hora, eu vou te contar a verdade. É muito difícil pra mim tudo isso, mas pelo menos vou tirar um peso das costas. Você está no colo da sua tia nessa foto porque você é filha dela. Aí Ana, o quê? Eu sou o quê?
tenho quase 19 anos e agora que eu fico sabendo que, na verdade, eu tinha uma tia. Então, você mentiu pra mim por 18 anos porque o seu pai mandou. Você me registrou, você me criou e, na verdade, a minha mãe biológica é uma tia que eu acabei de descobrir que eu tenho. Até então eu nem sabia que eu tinha uma tia. Agora minha tia é minha mãe. Gente, eu tô rindo porque se eu tivesse no lugar dela, eu ia estar surtando. E vocês? Esse é um segredo bizarro. Mas o que ficou na cabeça da Ana é quem são essas pessoas que ela convivia, que guardou por tantos anos esse segredo, né? Então ela não sabia realmente com quem ela estava vivendo. A vida dela foi toda uma mentira. Isso foi um baque muito forte. O relacionamento dela com a família mudou muito e até os dias de hoje ela procura por sua mãe. Esse foi o Segredos de Família de hoje. Como vocês viram, eu vou sempre adaptar histórias da internet, de fóruns, de relatos, de comentários, e vou trazer para o nosso canal adaptados à minha narrativa. Se você quer ver sua história aqui, seu segredo aqui, eu vou deixar o e-mail na descrição desse vídeo e você pode mandar seu segredo pra gente. Prometo também trazer um cenário melhor aqui atrás, isso depende só de vocês. E é isso, gente. Se vocês gostaram, já ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo, deixe um comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.